Olha, sério, se você acha que postar todo dia vai fazer você vender mais no seu negócio, você está muito enganado. Nesse vídeo aqui você vai entender qual que é a diferença de uma empresa que tem uma estrutura de vendas e uma pessoa que fica refém das mídias sociais e acha que postar todo dia vai salvar o negócio. Quem me conhece sabe que eu desenvolvo estruturas para empresas poderem vender. E no caso, eu tive um cliente essa semana que me perguntou justamente a mesma pergunta que vários clientes me perguntam. Qual que é o calendário editorial? O que que eu preciso publicar para aparecer mais? O que que eu preciso fazer para poder viralizar? E a resposta é: trabalhe no seu negócio, deixa de ficar refém de mídia social. A mídia social, basicamente, é uma empresa que se sustenta a partir de conteúdo. E os conteúdos não só dos criadores de conteúdo, mas também de empresas que criam conteúdos também nessas mídias. Criar conteúdo para viralizar ou se posicionar são elementos específicos do marketing digital para poder alcançar mais as pessoas, né, com técnicas, com análise de criativos, né, com análise de vídeos, para que esse vídeo entregue para mais pessoas. Isso é um modelo de negócio, na verdade. E na web e no marketing digital em si, tem dois posicionamentos, um que é o posicionamento corporativo e outro que é gerador de conteúdo. E as empresas, elas têm que jogar o jogo das empresas. Então, se você quiser viralizar, se o seu foco é viralizar, o trabalho é totalmente outro dentro da sua mídia, dentro da sua empresa. Você teria que ter uma estrutura específica para gerar sempre conteúdos. Existem técnicas para isso. A gente vai até um perfil específico que tem conteúdos virais e remodela esses conteúdos. Mas essa é uma prática de gerador de conteúdo. E praticamente você fica refém da mídia social gerando conteúdos para aumentar a retenção desses usuários na plataforma. A plataforma te impulsiona organicamente para atingir outras pessoas e fazer com que essas pessoas fiquem mais tempo dentro das plataformas. Então, na verdade, o jogo das empresas é totalmente contrário. As empresas não entretêm. As empresas têm que posicionar de uma forma nutricional, pensando no seu produto ou no seu serviço, de forma a resolver o problema da outra pessoa lá do lado. Então eu parto do princípio que a gente precisa ter alguns elementos para poder ter uma nutrição específica para cada pessoa que chega até os seus perfis de contato. A nutrição e a recepção. Quando a pessoa vai lá no Google, digita alguma coisa sobre o seu produto ou sobre algum serviço que você presta, ele precisa encontrar alguma mídia relacionada ao seu negócio. Existem algumas otimizações em alguma dessas mídias. E para mídias existem o site, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Todas essas mídias são mídias de veiculação. Se você otimizar a mídia onde o seu público maior está, muito melhor. Porque é esse público que vai digitar possivelmente uma palavra que vai chegar até você, vai aparecer nos resultados e você consegue abordar esse cliente de alguma maneira. E essa abordagem pode ser via anúncios ou estratégias específicas para poder atrair esse cliente certo para o seu negócio, para o seu WhatsApp, para você atender. Você entendeu que é um pouco diferente a estratégia de captação? Quando você faz um empilhamento de funil, que seria um funil de atração, conversão e venda, seriam etapas que o seu possível cliente passa. Então, se a gente parar para pensar, você não precisa postar todo dia, não precisa criar stories todo dia. Isso depende muito do seu nicho também. Algumas empresas que são fábricas, normalmente as pessoas que acessam o perfil dessas fábricas, eles não querem consumir conteúdos diariamente. Por exemplo, uma empresa que vende telhas, ou empresas que vendem portões, uma empresa que vende um produto específico, ele se posiciona como um produtor, como uma indústria. Então as pessoas vão encontrar esse produto de acordo com uma busca, quando precisar. Então a sua mídia ela precisa estar preparada para recepcionar esse possível cliente. E para recepcionar, você tem que entender que essa visualização, essa viewport, esse perfil, ele precisa estar preparado para receber esse tipo de cliente. Se a gente estiver falando do Instagram, o perfil tem que estar formatado, a bio tem que estar formatada, os 3 posts fixos precisa estar formatado para a recepção desse lead, a recepção desse possível cliente. E quando esse cliente acessa o seu perfil, ele está preparado com o gatilho principal, que é o gatilho de venda, que vai direcionar esse lead para o contato principal que você vende. Se você vende pelo WhatsApp, direciona para o WhatsApp.
Se você vende a partir de um vídeo que explica sobre o seu produto e depois tem um formulário, faça isso. A maioria dos seus contatos, ou seja, todos os seus contatos, eles precisam estar formatados, direcionando esse possível cliente para esse caminho sempre. Hoje em dia, por conta dessas estratégias que existem no mercado, um monte de distração, um monte de publicações, você tem que criar caminhos mais lógicos dentro do seu negócio, com uma linha editorial, com uma narrativa específica que leva o seu cliente que tem aquele problema específico para o seu ponto comercial. Você entendeu que a estratégia agora são mais planejadas? Quando você faz um anúncio, ele precisa levar para esse ponto, e esse ponto precisa levar para o seu comercial. Se você ficar refém de trend, viralizar, a viralização gera entretenimento, e quem fica buscando entretenimento não compra. Não adianta bater 1000 visualizações, 1 milhão de visualizações, se não for o seu público comprador. O público comprador é o game do patrocinado. Se você tiver uma estrutura bem pensada, patrocinado, com uma narrativa específica, você vai vender para o seu cliente. Eu gosto de falar isso porque essa estrutura que eu desenvolvo para as empresas, ela realmente converte, a gente sabe exatamente qual que é o percentual de conversão de cada etapa de um funil de venda. O funil de venda é basicamente uma estrutura onde a gente consegue monitorar o comportamento daquele possível cliente, mas não é bem monitorar, na verdade a gente planejou e arquitetou cada etapa onde esse cliente vai passar, qual é a informação que eu tenho que falar para esse determinado cliente naquela etapa específica, e quando ele chegar até o departamento de marketing, já sei o que ele consumiu dentro dessa jornada que ele fez na estrutura do meu negócio, na estrutura do meu marketing. Eu liberei uma aula que você pode entender como que funciona todo esse fluxo, todo esse mapa de visualização para você aplicar no seu negócio, que está aqui na descrição. Depois que você aplicou uma estrutura dentro do seu negócio para poder vender, você vai entender os números de atração, o que você tem que fazer em cada etapa do funil, para depois você começar a escalar. Se você investe R$ 1.000 de campanha e te retorna 30, significa que você, investindo R$ 2.000, te retorna 60 e assim por diante. Se você criar uma estrutura bem desenvolvida, que é o que eu faço no meu negócio, que você pode fazer no seu negócio, você vai ter uma previsibilidade de implementação. O que é mais fascinante é que depois você não vai precisar depender de criar conteúdo todo dia na sua mídia social, postar todas as semanas. Se você criar uma estrutura bem de recepção mesmo, estrutura falando a língua do seu cliente, resolvendo o problema do seu cliente, você basicamente precisa direcionar todo o seu fluxo de pessoas para os seus canais de contato. Daí é vender e é com você.